Na noite de uma sexta-feira, dia 10 de setembro do ano de 2021, familiares de Jaime Pereira, de 33 anos, que era advogado aqui no município de Balsas, sentiu a falta de sua presença. Ao ligarem, não obtiveram retorno, então decidiram ir até a casa do jovem advogado. Ao chegarem na localidade, não o encontraram, mas pela casa havia marca de sangue em alguns cômodos, o que fez os familiares desconfiarem e chamarem a polícia, que logo começaram com as investigações. Após uma denúncia, o corpo de Jaime Pereira fora encontrado na madrugada da segunda-feira, dia 13 de setembro de 2021, já em estado de decomposição. A polícia deu continuidade às investigações e chegou ao reconhecimento dos autores do crime. Se tratavam de João Vitor e de Lincoln Jackson. No início do mês de outubro, ainda do ano passado, João Vitor foi preso. No momento, ele estava escondido em uma residência no bairro Veneza, aqui mesmo no município de Balsas, e Lincoln continuou foragido. A polícia recebia informações do acusado foragido em diversos municípios pelo estado do Paraná e fronteira com o Paraguai, o que dificultava a ação da polícia, chegando a pedir a contribuição da Interpol para que o mandado de prisão de Lincoln pudesse ser cumprido também fora do território nacional. Sim, a investigação, em verdade, foi trabalhosa desde o início, né? Desde a prática do crime. Foi uma investigação desafiadora e que exigiu muito de todos os policiais, não apenas civis, mas também militares. Então, foi um trabalho feito a diversas mãos, em primeiro lugar, para se chegar à autoria dos fatos. Isso graças a grande empenho. O fato é que a investigação foi conduzida todo momento dentro da legalidade, sem nenhum atropelo, sem antecipação de responsabilidades, calçado, portanto, no respeito às garantias individuais, e ficamos contentes com esse resultado, né? Inicialmente eram 2 os foragidos, os 2 autores. Já tínhamos ainda no ano passado conseguido prender o primeiro criminoso, o João Vitor, aqui mesmo na cidade, e continuamos a todo tempo em busca de informações que pudessem levar ao paradeiro do Lincoln. Descobrimos, na verdade, que ele esteve no final do ano passado, início desse ano, ele esteve em algumas cidades do Paraná, fronteira com o Paraguai, e depois fixou residência na região metropolitana de Assunção, portanto em outro país, lá no Paraguai, o que dificultava ou impediria uma atuação da Polícia Civil do Maranhão. Por essa razão, nós, de maneira obviamente sigilosa, conseguimos a inclusão desse mandado de prisão na difusão vermelha da Interpol para que pudesse ser cumprido fora do território nacional, e passamos a situação e o paradeiro dele para a Polícia Federal ainda no início do ano. Trocamos informações com a PF, mas infelizmente por alguma burocracia, já que envolvia outro país, não foi possível dar cumprimento ao mandado antes que ele saísse mais uma vez do local onde ele residia. Portanto, todo esse período ele mudou várias vezes. E mais recentemente, quando nós soubemos que a namorada dele, que morava com ele no Paraguai, tinha voltado para Balsas, a gente acreditou que ele também pudesse ter voltado para o território nacional. Já sabíamos mais ou menos as cidades pelas quais ele havia passado antes de ir para o Paraguai, e tratamos de entrar em contato com as secretarias de segurança de alguns desses estados para reforçar a lembrança de que existia um foragido de Balsas e que provavelmente pudesse estar naqueles estados. E, enfim, sendo divulgado da maneira adequada lá também naquela região, houve uma denúncia para a polícia local, para a polícia de lá, sobre o paradeiro do Lincoln. E a polícia então entrou em contato conosco para saber de mais informações, para saber da veracidade daquele cartaz que haviam recebido de foragido,
Então, de fato, confirmamos que se tratava desse indivíduo ontem à tarde e ele recebeu ordem de prisão. No momento da abordagem, ele foi abordado quando saía de uma academia, portanto, a gente também sabia que a vaidade dele não ia deixá-lo se esconder tanto. Então ele voltou a uma vida normal, por assim dizer, mesmo utilizando documentos falsos, a frequentar academias. E foi nas proximidades de uma academia que ele foi preso. Nesse momento se encontra capturado em virtude desse mandado de prisão e também foi autuado em flagrante pelo uso do documento falso. No momento em que foi capturado, Lincoln Jackson estava com a fisionomia um pouco diferente do modo como saíra de Balsas, uma estratégia utilizada por procurados para não serem reconhecidos facilmente. Provavelmente, né? Eu até acho que é compreensível a mudança de feição depois de tanto tempo de uma pessoa que permanece um ano foragido. Acredito que não deve ser fácil permanecer foragido, sobressaltado, às vezes a pessoa não dorme bem e não vai ter uma vida tranquila. Então, ao longo de tanto tempo foragido, é natural que ele tivesse também com esse aspecto um pouco mais desgastado, talvez até cansado de permanecer escondido. Tanto é que no momento da abordagem, embora ele tenha apresentado o documento falso, ao ser questionado sobre a autenticidade daquele documento, ele não resistiu muito em admitir que o documento era falso e que ele de fato era o Lincoln foragido do estado do Maranhão. Lincoln Jackson foi preso no litoral paulista e irá responder pelos crimes cometidos em Balsas, que foi de latrocínio e ocultação de cadáver, e também pelo crime cometido no estado de São Paulo pelo uso de documentos falsos. Ele foi preso no município de Bertioga, no litoral paulista, onde ele estava residindo. Como lá também ele praticou o crime de uso de documento falso, lá nessa comarca ele vai responder a esse processo. Mas creio eu que em virtude do processo a que ele responde na comarca de Balsas, dizer respeito a crimes mais graves, com a combinação de pena mais alta, é muito provável que, a depender da deliberação do Poder Judiciário, tanto de Balsas quanto de Bertioga, ele seja recambiado para cá. O delegado falou sobre o trabalho realizado pela polícia para dar uma resposta aos familiares do advogado Jaime Pereira e também a toda a população. A gente fica muito aliviado, muito satisfeito com essa prisão. Não, em nenhum momento eu tive dúvida de que ele seria preso. A gente trabalhava nesse sentido, né? Como eu disse, com a divulgação em redes sociais, da imprensa, é muito difícil você se manter escondido, e mesmo quando ele estava em outro país, deixou rastros que nos possibilitaram a localização, o município onde ele morava, lá no Paraguai, e a gente sabia que era uma questão de tempo até ele ser preso. Durante todo esse tempo, a família acompanhou, questionou, e nós procuramos dar as informações que eram possíveis, para não comprometer o que a gente vinha conduzindo, de modo que, reafirmo, é uma resposta que temos à sociedade e, o mais importante de tudo, sem nenhum momento praticar ilegalidades. A polícia está levando como motivação pelo crime cometido em setembro de 2021 um interesse financeiro, o que levará Jackson Lincoln a responder pelo crime de latrocínio. A motivação que a polícia acredita que tenha sido, a partir dos elementos que foram coletados, e não necessariamente pelo que ele falou, o João Vitor falou, que seja por razões de natureza financeira. E é por essa razão que ele foi indiciado pelo crime de latrocínio, não pelo crime de homicídio. Na prática, significa dizer que ele não vai ser submetido a julgamento pelo tribunal do júri, ele vai ser julgado pelo juiz singular, o que, na minha compreensão, dá uma maior segurança da condenação e da aplicação de uma pena correspondente à gravidade do crime, porque o que nós podemos observar é uma complacência muito grande e injustificável
dos jurados do tribunal, da instituição Tribunal do Júri, na hora do julgamento de criminosos processados pelo crime de homicídio. Muitas vezes confessam, teve situações do crime ter sido filmado e ainda assim o criminoso ser absolvido. Portanto, eu pessoalmente tenho uma compreensão de eu não acredito na justiça pelo Tribunal do Júri e fiquei contente quando nossa investigação conseguiu elementos para que justificasse o indiciamento dele, não pelo homicídio, mas pelo crime do latrocínio, porque eu tenho certeza que, sendo julgado por um juiz singular, a chance de aplicação da justiça vai ser muito maior.